Universidades plurais e mais democráticas. Este é o resultado de 10 anos da Lei 12.711 de 2012, a chamada Lei das Cotas. O dispositivo legal foi um importante avanço para garantir o acesso às universidades e institutos federais do país. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior avalia positivamente os 10 anos da política de inclusão nas universidades e institutos federais. Os resultados práticos da lei se materializam em espaços de ensino que representam a pluralidade do povo brasileiro. Segundo o último censo do ensino superior, de 2020, as etnias pretas, pardas, amarelas e indígenas já representam 51,8% dos estudantes matriculados nas universidades públicas brasileiras. Eu poderia dizer que hoje o perfil dentro da universidade mudou, tá? E eu fico super emocionada quando eu olho e enxergo pessoas negras, quilombolas, indígenas, e eu digo que a sociedade se educa, né? É importante para alguém ir a um médico negro, tá? A universidade se educa inclusive na sua postura racista. Eu sou uma das fundadoras da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Quilombolas, e hoje uma das maiores vitórias da gente, nossa, né, enquanto grupo jurídico coletivo, é de olhar e perceber que aquilo não seria possível sem as ações afirmativas. Nas universidades e institutos federais, a lei garante que metade das vagas sejam para os estudantes de escolas públicas. Destas, 50% vão para estudantes provenientes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio para cada integrante da família. A outra metade das vagas reservadas são distribuídas entre candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, de acordo com o percentual de cada estado, seguindo os dados do IBGE. Aos 10 anos da Lei de Cotas, muito mais do que comemorar, nós temos que observar a sua representação para a sociedade. Hoje, uma sociedade que ainda existe uma diversidade muito grande e dentro dessa diversidade uma falta de oportunidade para aqueles que têm dificuldades de acesso desde sua origem. Então precisamos, muito mais do que comemorar, insistir com uma política que vai dar a igualdade de acesso para todos, para que no futuro consigamos ter uma sociedade justa e igual, independente de raça, independente de cor, e assim a sociedade possa evoluir e avançar. O texto da lei define ainda que, passados 10 anos da sua promulgação, deverá ser promovida uma revisão da política de cotas, fato que tem fortalecido o debate sobre a importância da manutenção desse mecanismo de democratização do ensino superior. Toda política pública necessita ser avaliada, necessita de acompanhamento, necessita de monitoramento. No caso dessa política de cotas em especial, fruto de uma grande movimentação, uma grande luta e articulação de diversos movimentos, de entidades representadas por pessoas negras que enfrentaram o desafio de tornar pública a necessidade de termos, sim, inclusão nas nossas universidades federais e, por conta disso, a lei de cotas. Nós não podemos, nesse momento, correr o risco de ver essa política sendo interrompida. Precisamos de ajustes, precisamos de fortalecimento das práticas, precisamos de estratégias para o monitoramento e avaliação, mas precisamos seguir avançando. Não há a menor chance de trabalhar a ideia de termos uma política como essa interrompida. Então, a Andifes, em nome da Andifes, como reitora negra, integrante do grupo Negras Reitorias, que todos os movimentos que vêm militando, buscando fortalecer essa política e ampliá-la,
Nesse sentido, a Andifes demonstra e apoia essa iniciativa e nos colocamos desde já à disposição para um grande seminário que tratará dessa pauta. O nosso presidente da Andifes, o professor Ricardo Marcelo, reitor da Universidade Federal do Paraná, já nos deu o sinal aberto para que nós possamos juntos fazer essa ampla discussão em âmbito da Andifes. Toda a nossa diretoria está sensibilizada com essa pauta, sabemos da urgência, da necessidade de complementar, de fortalecer e de identificar quais os acúmulos que esse processo ao longo dos 10 anos já nos trouxe. Certamente sabemos identificar olhando para as nossas universidades, vendo a grande quantidade de pessoas que passam hoje pela universidade e que representam diversos segmentos, né? Universidade pública e diversa é o que nós acreditamos, é o que temos defendido. Vida longa, a política de cotas, que venham mais 10, mais 20, mais 30 anos de reparação. Os 10 anos da Lei de Cotas é um período muito importante de olhar para tudo que aconteceu nesse período. E nós podemos destacar vários avanços, mas também temos que avaliar que há muito ainda a conquistar. É um período que nós precisamos verificar se realmente elas atingiram o seu objetivo, se o objetivo de reparar foi realmente atendido. E a gente observa que a ocupação dentro das universidades ela tem sido ampliada, mas, por outro lado, a manutenção, a permanência tem sido uma dificuldade. Uma dificuldade que atinge não somente os cotistas, mas, sobretudo, os cotistas. E por isso que a lei ela precisa permanecer, porque a gente observa que, se for quantificar em números, a gente pode dizer milhares, mas a plenitude, nós só vamos considerar realmente a plenitude quando nós atingirmos milhões, que é o que representa a nossa sociedade. Mas não podemos desconsiderar o caminho que a gente andou nesse período. Mas precisamos ainda percorrer esse caminho e trazer toda a sociedade nessa caminhada, porque aí sim nós teremos uma sociedade justa e representativa. Para além de números e diversidade de ingressos no ensino superior público, a Lei de Cotas traz mecanismos de mudanças sociais necessárias em nosso país. As pessoas negras são as que morrem mais cedo, são as mais pobres, são as que compõem a maior quantidade de pessoas em situação de miséria no país. E apesar de ela não ser a política que vai mudar toda a estrutura, ela é um lugar de começo. E é um lugar para começar as discussões de fato. Se eu não estivesse aqui, eu não poderia dizer sobre essas informações e não poderia dizer, olha, é importante que ela continue, porque os próximos que virão já terão um caminho minimamente trilhado até aqui, para que logo a gente possa retirá-la. Seria um prazer imenso que a gente não precisasse mais dela. Mas, inicialmente, a gente precisa. As mudanças promovidas pela Lei de Cotas representam hoje passos iniciais contra a desigualdade social e contra o racismo estrutural. Por meio da educação, diferentes camadas sociais passam a ter acesso a novas perspectivas de futuro. Um dos principais ganhos que a Lei de Cotas nos traz é a possibilidade das pessoas se conseguirem enxergar isso como um horizonte nas suas vidas, porque grande parte das pessoas que sempre estiveram alijadas do processo de formação de ensino superior não enxergavam na universidade um caminho possível. Então, a Lei de Cotas fez com que muitas dessas pessoas que hoje veem suas comunidades, pessoas que representam suas comunidades na universidade, fazendo com que essas pessoas possam ter a perspectiva nas suas vidas de que a universidade é possível e que elas têm o direito a estar nesses espaços. Então, é um dos principais ganhos. A gente tem ainda muito que avançar, mas certamente precisaremos manter as leis de cotas, dar continuidade a esse processo de inclusão e, para além da inclusão, a permanência desses estudantes que hoje estão, a grande parte desses estudantes que hoje estão nas nossas instituições. 10 anos em que conseguimos mudar a cara da universidade pública brasileira, em especial das universidades federais. Mas temos muito por fazer. Ainda temos que combater um racismo estrutural que inibe ou inviabiliza a participação de negros e negras e daqueles que são oriundos das camadas populares a ocuparem cargos importantes no nosso país. Mudando a educação,
favorecemos que as pessoas possam se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, mudando a sua trajetória e a trajetória do seu povo. Para avançarmos, ainda precisamos de financiamento. Um financiamento que possibilite a permanência dos nossos alunos e alunas que entram pelas políticas de ações afirmativas. Temos sofrido severos cortes, mesmo assim resistimos, mas precisamos avançar, melhorando as condições para que esses e essas tenham uma trajetória exitosa no desenvolvimento dos seus cursos. A Andifes entende que as políticas de acesso democrático ao ensino superior, além de serem mantidas, devem ser aprimoradas para que não só o acesso, mas a permanência e a conclusão do ensino superior sejam uma realidade para todas as camadas sociais. Exatamente hoje, dia 29 de agosto de 2022, a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e o conjunto das universidades brasileiras não poderiam deixar passar o fato de que há exatos 10 anos foi editada uma lei, a Lei 12.711, que foi fundamental, transformadora para o nosso sistema, mas também para o país. Trata-se da lei que democratizou o acesso nas universidades federais, incluindo populações negras, indígenas, com deficiência e também de baixa renda. É certo que isso foi revolucionário, como foi revolucionário que, junto com esse instrumento de democratização do acesso, a gente tivesse o suporte de políticas de permanência. Essa deve continuar sendo uma política fundamental, mas o fato é que isso transformou para melhor a nossa universidade, coloriu, diversificou, democratizou. Hoje nós vemos uma universidade mais rica e vemos, sobretudo, que aquelas funções essenciais que todos nós sabemos que as universidades têm, de formação, de pessoal qualificado para o mercado, para a ciência, para a cidadania, ela também hoje no Brasil tem esse eixo fundamental e que nessa altura é irrenunciável, que é a inclusão de parcelas que de outro modo não poderiam hoje estar no nosso sistema. Muito aconteceu nesses últimos 10 anos. Inclusive hoje temos a alegria de vermos protagonistas dirigentes, reitores e reitoras negros e negras nas nossas instituições que fazem toda a diferença. Mas toda essa transformação que aconteceu até aqui, ela não pode parar. É um momento de rememorar esses 10 anos, mas também um momento de olhar para o futuro e lembrarmos que muito ainda há de ser feito pela sociedade e por nós. Temos uma dívida histórica, temos uma desigualdade estrutural e histórica no nosso país que precisamos continuar a lidar. Vida longa à lei de cotas.